Amém. Graças e paz a todos. E aí, gente, como é que vocês estão? Na caminhada? Está sendo difícil, está achando muita dificuldade, porque a gente já está acostumado àquela rotina, né, que nós estávamos. A gente sabe que enfrenta muito obstáculo, mas aí, como é que tá as coisas? Tá tudo bem com vocês? Tá mesmo? Tá bem? Tá, tem dificuldade, muita barreira, muita gente barrando. Tem dificuldade. Tá, não tá? Demais. Mas enquanto mesmo eu falo pra vocês. Tudo que você vai falar com os outros Mas é mesmo. Contra, Mas quem passou por isso? é mentira, eu não sei. O nosso mestre passou por isso e o próprio apóstolo Paulo, que veio revelar o Evangelho da Graça, passou por isso. Vai acontecer esse estudo de hoje, nós vamos estar vendo o que é sujeito a acontecer conosco, o que aconteceu com eles. De repente com nós não aconteça, porque de repente nós não esteja traçado para isso, mas possa ser que possa acontecer sim, eu não descarto não. O estudo de hoje nós vamos estar falando, vou ler aqui a palavra, de acordo com o que está ali, o estudo de hoje é as duas sementes. Nós até começamos a dar uma pinceladinha mais ou menos, mas nós não deu sequência não, só que dessa vez eu abordei um assunto um pouquinho mais profundo, para nós que estamos aqui entender mais. As duas sementes, eu quero ler aqui Mateus capítulo 13, se vocês quiserem anotar aí, pode anotar Mateus capítulo 13 e o versículo de número 24. A seguir, 24, qual foi aí? 24 e 25. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Vocês estão vendo aí? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Então são duas sementes que vocês estão vendo aí, joio e trigo. Aí a própria passagem aqui está falando que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente, mas dormindo os homens. Que dormindo os homens são esses? A palavra dormir aqui, gente, não quer dizer deitou numa cama e dormiu e foi cochilar, descansar, não. A palavra dormindo os homens aqui quer dizer o quê? Morte. Os homens morreram. Dormindo os homens, veio o inimigo e semeou trigo. O que o Emmanuel está falando aqui? Que após o ressurgimento da igreja primitiva, após os apóstolos dormirem e o apóstolo Paulo dormir, os apóstolos que pregavam o evangelho genuíno, verdadeiro, morresse, o inimigo ia fazer o quê? Semear joio. Foi o que aconteceu. Depois que Paulo dormiu, Pedro dormiu, os apóstolos dormiu, morreu os apóstolos verdadeiros, o que aconteceu? Os homens veio e semeou joio. Semeou o quê? Um outro evangelho que não tem nada a ver com o evangelho da graça verdadeiro. Foi isso. Dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio. Só que o que nós vamos ver aqui? Essas duas sementes, elas não começam, gente, depois que o Emmanuel veio na Terra, não. Elas começam, sabe aonde? Nós vamos ver aonde que ela começa. Vamos fazer uma oração primeiro, vocês vão ver aonde que essas duas sementes de joio e trigo começou e deu início e lá vai caminhando até hoje, até quando ele voltar. Vamos orar então? Grande Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos pelas lutas e pelas provações, você perseguido por causa do evangelho genuíno e verdadeiro. Pai, nós te louvamos, te agradecemos em nome do teu Filho amado,
por nos revelar essa tão maravilhosa palavra, esta palavra profunda, esse mistério escondido, ó Pai, que estava reservado para os teus filhos amados. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estar aqui mais uma vez reunido nesta noite e por esta palavra que está sendo revelada e implantada no coração dos teus filhos. Ajuda-nos nesta caminhada, Pai, ajuda-nos a suportar as lutas, perseguições, sem olhar a quem. Ajuda-nos também a amar os nossos inimigos e a fazer o bem a toda hora e a pregar esta palavra com ousadia e autoridade, em nome do teu Filho amado. Assim nós te agradecemos por mais uma revelação e uma porção da tua palavra. Amém. Vamos lá então, as duas sementes. Gênesis 3 e 15. Olha o que diz em Gênesis 3 e 15. Nós já vamos começar aqui. Eu não vou nem começar lá atrás, quando Eva cometeu o pecado, cometeu o erro, não. Para não estender muito, nós já vamos começar. Depois que Eva e Adão desobedecem a ordem do Pai e caem em transgressão e pecado, a sentença veio. Veio sentença para quê? Veio sentença para Adão, sentença para Eva e sentença para a serpente. Veio sentença para os três. Qual que foi a sentença para Adão? Qual que foi a sentença para Adão? Você vai lavrar a terra e vai comer do suor do teu rosto. A partir de hoje não tem mamata mais. A partir de hoje vai ter que trabalhar duro e comer, tirar do suor do seu rosto. Só que depois a sentença vem para quem? Vem para Eva também. E a sentença veio também para a serpente. Só que quando chega aqui na hora da sentença, olha o que o pai fala. Olha o que o Pai, o Criador, fala. E porém inimizade, falando com Eva e com a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente da mulher e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém inimizade entre a sua semente, entre quem? Entre o filho que ia sair do ventre de Eva e a semente que era da serpente. Quem que era a semente da serpente? Todo mundo aqui está sabendo muito bem, já sabe muito bem que é Caim. Vou pôr inimizade entre a tua semente e a semente dela. Só que aqui, ó, quando ele fala porém inimizade entre ti e a mulher, essa mulher aqui, gente, que é Eva, que está falando ali, você sabe quem que é essa mulher que está falando ali? Todos nós aqui sabemos que é Eva. Só que sabe quem que é? Porém inimizade entre ti e a mulher. Sabe quem? A igreja. Eva ali estava apenas representando a igreja. A igreja começa a nascer com Eva. Eva ali era a igreja, porém inimizade entre ti e a mulher. A igreja na Bíblia, mulher na Bíblia significa que igreja. Ali era o que era a inimizade do maligno, do inimigo contra a igreja do Pai eterno. Ou por inimizade, a inimizade que está até hoje, a igreja até hoje não é perseguida. É essa mulher que já começou a inimizade lá no Jardim do Éden. Aí ele põe essa inimizade entre as duas sementes. Só que ele fala, da semente dela vai sair um que vai ferir a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todo mundo já sabe aonde cumpriu isso. Vamos lá, olha. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Aí ó, a inimizade começando aí. Uma semente de quem? Abel, semente do Pai eterno, e Caim, semente da serpente. Já começou a inimizade aí, de cara Caim já mata Abel. Sem perdão, sem piedade, sem pena. A inimizade já começou aí. Mas isso era propósito de quem? Era propósito do Pai. Isso tinha que acontecer. Aconteceu, não aconteceu? A semente da serpente vai lá, mata Caim. Quer dizer, Caim vai lá e mata Abel. E acha que as coisas ficariam por isso mesmo. Só que, porém, os planos do Pai não podem ser frustrados. Tudo tem que cumprir conforme está escrito, conforme já estava revelado lá atrás. Não tem como frustrar. Aí o que aconteceu? Caim matou Abel. Por que nós vamos saber que Caim é semente do maligno? Vamos ler aqui, 1 João 3 e 12. Não como Caim,
que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a dos seus irmãos justa. Gente, se as obras de Caim eram má, isso mostra que Caim é o quê? É a outra semente. Caim é o que? É o próprio joio. E Abel era quem? Abel era o trigo. Abel era a outra semente. Caim é uma semente e Abel é a outra. Aí a inimizade já começa ali, já começa com Caim matando Abel. E depois João vem e profetiza bem lá na frente, que está bem longe de Gênesis, bem aí, depois de muitos anos passando. Olha lá, olha o que João vem e fala. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Olha lá, a semente do maligno foi lá e tirou a semente verdadeira, pensando que ia frustrar os planos do pai. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete. Porque disse ela, o pai me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Só que o pai foi lá e deu quem? Deu outro filho, deu Sete. E Sete era o quê? Outra semente verdadeira. Sete era o quê? Outra semente de trigo. Que precisava vir na terra para chegar até a nós. Aí ele deu Sete. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Depois Caim mata Abel, o pai vai dar o quê? Outra semente pura para Adão e Eva. Porque Caim já era semente do maligno, então o pai dá outro no lugar de Abel. E dessa semente vai começar os planos e os projetos do pai a se proliferar sobre a face da terra. Olha lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Gente, Sara era estéril. Olha o propósito do pai. Nós já saímos lá de Sete, aqui nós já estamos lá em Abraão. Nós não vamos nem decorrer descendência aqui não, senão garra demais. Olha, Sara era o quê? Sara era uma mulher estéril que não podia dar à luz a filho. Só que, porém, ela tinha uma escrava lá que chamava Agar, uma concubina lá, que trabalhava para eles. O que ela pega e faz? Olha o que ela faz. E disse Sarai a Abrão, eis que o Eterno me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Abrão agora vai dar ouvido à voz da mulher dele. Só que depois nós vamos ver aí, eu coloquei mais na frente, que eu não quis pôr atrás, mas mais na frente, o pai já tinha falado com ele. O pai já tinha falado com Abraão que ia dar ele um herdeiro que ia sair das entranhas dele. Só que Sara pega, agora vai, chega em Abraão e fala com Abraão, o Eterno me tem impedido de dar a luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abraão a voz. Abraão vai dar ouvido à voz da mulher dele. O que pega e faz? Ele coabita com Agar e ela vai e gera um filho dele. E Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho Ismael. Sara não podia dar à luz. O que Abraão vai e faz? Coabita com Agar, tem um filho dela, e o nome desse filho é Ismael. Só que esse sujeito Ismael, sabe o que acontece com ele? Com esse sujeito Ismael? Que ó, você sabe onde é que está a diferença? Que Ismael é filho da carne. Ismael é filho da carne. Ismael é o quê? Ismael é joio. Ismael não é trigo, Ismael é joio. Ismael é filho da carne. Olha a diferença. Ismael, você vai entender por que Ismael é filho da carne. Ismael é o que? É uma outra semente, não faz parte da semente verdadeira. Depois dessas coisas, veio a palavra do Eterno a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O pai aparece para Abraão e fala para Abraão não temer.
para ele não temer. Por quê? Porque até então Abraão disse assim, mas já dessa idade e até agora não tem nenhum herdeiro, não tem nada. Ele andava preocupado com isso, só que o Pai Eterno aparece para ele e já começa a falar para ele não temer. Então disse Abraão, Eterno Pai, que me has de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. É o único que ele tinha um mordomo na casa dele por nome, Damasceno Eliezer. Abraão já estava pensando que eu vou pegar a minha herança, a minha herdade, e vou transferir para Damasceno Eliezer. Só que os planos do Pai como se diz, os planos do Pai Eterno, é coisa que, assim, ó, que acontece assim, no estalo de dedo, assim, ó. Às vezes tem coisa que você às vezes nem está pensando que vai acontecer na sua vida, mas já está escrito lá, está preparado lá, vai chegar para você. Ele escreveu, vai chegar, mas é na hora dele. Abraão já estava planejando outros planos, só que o pai tem os planos dele, olha lá. Disse mais Abraão, eis que não me tem dado os filhos, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Eterno a ele, dizendo, este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entrar e sair, este será teu herdeiro. Na hora que Abraão está planejando passar a herdade dele para Damasceno Eliezer, que não era nem filho natural, o pai chega e fala, não, esse aí não será seu herdeiro, não, o seu herdeiro vai sair das tuas entranhas. Abraão deve ficou pensando, mas como? Sara, uma mulher avançada de idade, não pode ter filho mais, e ainda estéril, eu já sou um velho. Só que para o pai não há nada impossível. Tudo é possível àquele que crê. Aquilo que é impossível para o homem é possível para o pai. É impossível para você, é impossível para mim, mas para o pai não é. O pai faz. O pai vai fazer. É impossível para você, é impossível para mim, mas o pai faz. O pai vai fazer e pode fazer. Porque não tem nada impossível para ele. Era impossível para Abraão isso aqui, ó. Depois apareceu-lhe o Eterno nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Está lá Abraão sentado na porta da tenda lá no calor do dia. Ele aparece para ele, olha o que ele disse para ele. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Ele falando com Abraão e Sara atrás da porta escutando, mas ele vendo tudo. Vendo que ela estava escutando e que ela ainda estava rindo como se zombando. O Eterno visitou a Sara como tinha dito. E fez o Eterno a Sara como tinha prometido. Visitou ela na hora dele. E aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele não é homem para mentir. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Eu sou prova disso. Ele tinha algo que ele me prometeu, ele cumpriu na minha vida. É por isso que hoje eu não abaixo para os homens. Eu não abaixo para pastor, eu não abaixo para homem nenhum. Porque aquilo que o pai me prometeu, o pai me cumpriu na minha vida. Quando eu saí de dentro daquela favela com 2 balas alojadas na cabeça e 2 na mão, naquela hora não teve ninguém para me socorrer. Mas a mão do pai estava lá estendida sobre mim e a promessa que ele fez na minha vida, ele cumpriu. Aquilo que ele falou que ia me entregar, ele me entregou. E eu estou aqui hoje, eu sou prova e testemunha viva e ocular disso. Que o que ele prometeu, ele cumpriu. Ele não é vereador, ele não é pastor, ele não é homem para falar que vai fazer algo e não fazer, não. O que ele te prometeu, ele vai te dar. Mas é no tempo dele. Descansa e espera, é no tempo dele. Ah, mas ele me fez uma promessa há tanto tempo atrás, alguém chegou perto de mim e falou, calma, você falou, ele vai cumprir. Talvez você nem sabe o que é, mas ele vai cumprir. Eu esperava outra coisa. Ele cumpriu algo que eu esperava totalmente diferente. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que o pai lhe tinha falado. Vocês vejam, ao tempo
determinado que o Pai tinha falado. E quantas pessoas que vocês não vê falando, eu determino. Eu determino em nome dele. Determina. Quem determina é ele, gente. É ele que determina as coisas. Se ele determinou, está determinado. Se ele não determinou, não acontece. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua vida ao tempo determinado que o pai lhe tinha falado. É o tempo determinado, é dele. Se ele falar, se ele determinou que é daqui 5 anos, que é daqui 30 anos, você não vai morrer enquanto não receber o que ele tem para você. Ah, mas se ele tiver com daqui 60 anos, não importa. Se você tiver se você tiver com 50 anos, você vive mais 50 e ela vai cumprir. Mas é no tempo determinado dele. Do que está escrito no tempo determinado dele. Se ele determinou para você morrer com 100 anos, você vai morrer com 100 anos. Se ele determinou para você morrer com 20, vai morrer com 20. Se ele determinou com 50, é com 50. Já está tudo registrado lá. Não escapa. Os planos do Pai não são frustrados, não é? São coisas, mistérios. E Abraão pôs o nome no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. Aí aqui, ó, preste bem atenção para você ver quanto filho que Abraão já teve aqui que nós íamos falar. 2. Ismael e Isaac. Sabe o que são aqui? 2 sementes. Uma da carne e uma do espírito. Quem que é da carne? Ismael. Mas por que Ismael é da carne? Por que Ismael é filho da carne? Porque Ismael não é filho da promessa. O que Abraão fez? Abraão coabitou com Agar e gerou Ismael. Só que Isaac não. Para Sara ter Isaac, precisou de quê? Precisou do pai entrar no ventre dela e abrir a madre dela para ela gerar. Então Isaac é filho segundo o Espírito, não é filho da carne. Ismael é filho da carne e Isaac é filho do Espírito. Filho de quê? Filho da promessa. Ele não é filho da carne, há uma grande diferença. É aí que entra os filhos da promessa segundo o Espírito, não segundo a carne. São descendência de quem? Descendência de Isaac, que é o filho da promessa. Não é Ismael, que é Ismael é filho da carne. É ali que começam as 2 sementes. Aí nós vamos lá para Gálatas. Olha, você nós estávamos e revelou para Paulo. Paulo não tinha nada a ver com isso. Paulo estava lá o quê? Paulo estava lá no tempo da graça, junto com a lei, aquela bagunça toda, aquela desordem, tudo misturado, e Paulo tentando ganhar os irmãos na fé, na graça. Só que o Pai vai e revela para Paulo um mistério profundo através de quem? Que tinha acontecido com Abraão. Aí olha o que Paulo pega e diz. Dizei-me, os que querem estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Olha o que Paulo está falando. Vocês querem estar debaixo da lei, não quer? Vocês querem estar debaixo da lei, mas vocês não ouvem a lei? Vocês querem tudo estar debaixo da lei, não quer? Só que tem uma coisa, vocês não ouvem a lei. Paulo está perguntando para ele, vocês não querem estar debaixo da lei? Como é que vocês não ouvem a lei? Mas por que Paulo está falando isso com eles? Vocês estão debaixo da lei, mas vocês não dão ouvido para a lei. É o que acontece hoje. O povo está debaixo da lei, mas não dá ouvido à lei. Não entende a lei, não sabe o que é a lei. É o que estava acontecendo nas galáxias, com os Gálatas. Aí Paulo chega e fala, olha lá o que Paulo disse para eles. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e outro da livre. Quem que é a escrava aqui? Olha lá, quem que é a escrava? Agar. Abraão teve 2 filhos, um da escrava, que é Agar, e o outro da livre. Aí agora eu pego e falo com vocês, gente. Quando nós falamos um da escrava e outro da livre, sabe o que acontece? Sabe o que acontece aqui? Agar representa a lei e Sara representa a graça. Quem que é escrava hoje? Quem que é escrava hoje? Qual ministério, qual igreja hoje que é escrava na face da terra? A que serve a lei. É escrava. Escrava com o quê? Com seus filhos. Por quê? Porque serve a lei, anda debaixo de escravidão e debaixo do jugo do homem. E qual que é a livre? A graça.
que é quem? Que simboliza quem? Que simboliza Sara. Aí Paulo vai, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava H e outro da livre, que é Sara. Uma representa a lei e a outra representa a graça. Uma representa o joio e o outro representa o trigo, 2 sementes. Aí Paulo prossegue. Todavia o que era da escrava nasceu segundo o Espírito? Todavia o que era da escrava nasceu segundo o quê? Segundo a carne. Mas o que era da livre? Por promessa. Segundo o Espírito. Um nasceu segundo a carne e o outro segundo o Espírito. Tem muita diferença de quem é nascido da carne e quem é nascido do Espírito. Por isso que Paulo falou, por isso que ele falou, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então são 2 sementes, uma nascida do Espírito e uma nascida da carne. O que se entende por alegoria? Porque estas são 2 alianças. Uma do Monte Sinai gerando filhos para a escravidão, que é H. Gerando filho para o quê? Para a escravidão. O que é gerar filho para a escravidão? Gente, está todo mundo escravizado. Está todo mundo obedecendo homem. Regras, doutrinas, dogmas e costume, lei. Todo mundo o quê? Filhos da carne. Por quê? Porque não são libertos. Porque estão guardando a lei. O que se entende por alegoria? Porque essas são 2 alianças. Que 2 alianças que é essa? Lei e graça. Velho Testamento e Novo Testamento. Joio e trigo. Essas são 2 alianças, uma do Monte Sinai gerando filho para a escravidão, que é H. Olha lá, e a outra. Ora, esta H é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Presta bem atenção para vocês verem. Olha para vocês verem o que acontece, gente. Ora, esta H é Sinai, um monte da Arábia que corresponde o quê? Corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Aí eu vou perguntar para vocês uma coisa. O que tem de caravana e de pastor partindo para Jerusalém para buscar água do Rio Jordão, para distribuir aqui em Belo Horizonte, para distribuir na sinagoga, não é brincadeira. Olha lá. Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. O que tem de gente indo visitar Jerusalém terrena não é brincadeira, não. Só que nós não temos nada a ver com essa Jerusalém terrena. É terra, é país, nós não temos nada a ver com ela. Quem que tem alguma coisa a ver com ela? Os que são escravos da lei. Aí sai daqui, vamos visitar a Terra Santa, vamos visitar o túmulo do Emanuel, aonde ele foi enterrado. É proibido? Não é não, mas o povo põe o coração nas coisas terrenas, gente. Tem gente que chega lá até desmaia na hora que vai conhecer o túmulo do Emanuel, passa até mal. Tem gente que veio de lá para cá, chegou, não sei onde é que arrumou um carro de pedaço de lasca de pau velho, chegou aqui e falou que é pedaço da cruz do Emanuel e repartindo para o povo, vendendo para o povo lasca de cruz, trazida de Jerusalém. Aí pega uma água do Rio Jordão lá, que é uma água qualquer, que é a mesma água que brota no Rio das Velhas aqui, tudo é a mesma água, e traz para cá nos potes, nos vidros, chega aqui, distribui para o povo e fala que o povo vai ser abençoado. Olha lá, Jerusalém terrena, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Quem que são seus filhos? Todos os evangélicos, que seguem os dogmas, os costumes deles, as normas deles, tudo que eles fazem, o povo obedece. E o povo acredita, mas por quê? Porque eles são filhos de quê? Da escrava. Gálatas 4 e 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre. Não é escrava, é livre. A qual é a mãe de todos nós. A nossa mãe, gente, ó, nós não tem nada a ver com Jerusalém terrena, não. A nossa é, ó, a nossa é que está lá em cima. A nossa é a Jerusalém que ainda vai vir para nós, que para nós morar nela. Jerusalém terrena é só para os escravos. Nós somos livres. A qual é a mãe de todos nós. De quem? De nós que somos livres. Que somos libertos pela graça
é do Emanuel. Aí olha o que Paulo prossegue e fala. Porque está escrito. Olha o mistério, olha. Porque está escrito. Alegra-te, estéreo, que não dás à luz. Que estéreo que não dá à luz? Era Sara, gente, que não podia dar à luz. Aí Paulo vai e fala. Porque está escrito, alegra-te, estéreo, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Olha lá, e agora eu vou perguntar para vocês vão me responder se isso acontece, se isso é verdade ou não. Clama tu, esforça-te e clama tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. E aí? O que vocês entenderam aqui? Os filhos da solitária são mais do que o da que tem marido. Quem que é a solitária aqui? Quem que vocês acham que é a solitária aqui? Que não tem marido, né? Não? Então, mas quem que é ela? Quem que é a solitária? Esforça-te e clama tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais que os da que tem marido. Quem que é a solitária aqui? Aqui, ó. Então, mas quem que é essa solitária que Paulo está falando aqui? Quem não tá lá? A igreja? Quem não tá lá, ó? A mulher? Né? Nós acabamos de falar, né? Agorinha mesmo. É H, né? Não? H, que representa a lei. Esforça, olha lá, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. E quem que tinha marido? Sara. Então, Sara tinha marido e H não tinha. É. H era solitária. E os filhos dela são mais ou não? Ó, muito mais. Olha aqui, gente, vocês estão vendo a peleja que nós estamos nela aqui para rebanhar um pouquinho de gente? Para rebanhar uma meia dúzia de irmãos. Mas por quê? Porque os filhos da solitária são mais do que o da que tem marido. Nós somos pouco mesmo. Só que tem uma coisa, nós somos livres e libertos. Nós somos filhos da promessa. E a nossa mãe Jerusalém é de cima, não é terrena. Nós não somos escravos, nós somos livres. Aí Paulo vai dar uma cajadada só lá. Esforça-te e clama tu que estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Ó, não importa porque os templos estão abarrotados. Não se importe com isso. Você vem para cá, participa de uma reunião aqui com 8 pessoas, com 10 pessoas, mas foca nisso aqui, ó. Os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Os filhos de H são mais escravos. Os filhos da escrava são muitos. Agora, os filhos de Sara, meu filho, ó, é a minoria. Ele falou que é um remanescente. Não adianta todo mundo ficar focado naquilo lá que está falando lá em Apocalipse. E vi uma grande multidão que trajava as vestes brancas e com palma nas mãos. Todo mundo, quando vê falar multidão, a primeira coisa que a cabecinha pensa é assim, ó, eu tô lá. Eu tô dentro. Os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Por isso que os tempos estão abarrotados. E aqui não vai encher fácil. Aqui só vai vir, sabe quem? Os filhos da que tem marido. E que marido que é esse? Aí eu vou entrar em outro mistério com vocês aqui. Vou largar Abraão de lado. Deixa Abraão para lá, que Abraão nem existe mais. A igreja está reunida aqui, não está? A igreja está reunida aqui. E aí, quem que é o nosso marido? Quem que é o nosso esposo? Meu pai, né? Emanuel. 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 Nós temos esposo. Nós temos marido. E eles têm? Não tem. Por que que não tem? Porque é filho da escrava. A escrava não tem marido. Mas a que tem marido é o quê? A que está na graça. Nós temos marido. Eles não têm. Acha que tem, mas não tem. Olha lá. Mas nós, irmão, somos filhos da promessa como Isaac. Nós somos filhos da promessa como Isaac. O que quer dizer isso? Nós somos filhos segundo o Espírito. E eles são filhos
segundo a carne. Por quê? Porque são escravos e servem à lei. São o quê? Outra semente. A semente, que é o trigo, é filho da promessa, gerado segundo o Espírito, que são o quê? Descendência de Isaac. Eu não vou nem pôr descendência de Abraão, não, porque todo mundo fica firmado em descendência de Abraão. Vocês vão ver a cajadada que vai dar aqui. O que vai falar aqui? Porque todo mundo foca nisso aí, falando, mas eu sou filho de Abraão. Eu sou descendência de Abraão. Não. Como Isaac. Olha lá. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Por que você está sendo perseguido? Por que você está sendo perseguido e vai ser perseguido? Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, por que Ismael perseguia Isaac, gente? Ismael perseguia Isaac porque Ismael era gerado segundo a carne. Ismael era o que era filho da carne, não era filho da promessa. Ismael era joio. Ismael era outra semente. Olha lá. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Por que você está sendo perseguido? Porque você é gerado segundo o Espírito. E os que são gerados segundo a carne vai te perseguir. Vai te perseguir. Mas por que vai te perseguir? Vai me perseguir porque é gerado segundo a carne. E o que é gerado segundo a carne persegue o que é gerado segundo o Espírito. Por isso que você vai sofrer perseguição. Mas que diz a Escritura? Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Não vai. Quem é escravo não vai herdar de forma alguma junto com os filhos da livre. Quem é escravo é. Quem é livre é. Quem é livre está destinado para ele a salvação. Está destinado para ele o que o Pai preparou. Agora, quem é escravo, você acha que vai herdar junto? Paulo profetizou e falou. Olha lá. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Você sabe qual que o filho da escrava não vai herdar junto com o filho da livre? Porque os filhos da escrava pertencem ao catolicismo romano. Os filhos da livre não. Os filhos da livre pertencem à igreja do Pai Eterno, à igreja verdadeira. Como é que os filhos da escrava vão herdar junto com o filho da livre? Não tem jeito não. O que o Pai preparou é para os filhos da livre. É para o quê? Para os que pertencem ao marido, o esposo, que é o Emanuel. O que não é, não tem como herdar junto, não tem como herdar. A promessa não foi feita para ele, as bênçãos não é para ele. De maneira que, irmão, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nós não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Ó, aí voltamos em Gênesis 25 e 21, por causa de quê? O cumprimento da promessa que eu falei que vocês têm que cumprir. O Pai não perdeu o foco, nunca perdeu de vista. Andou aqui, ó, na linha reta, olha lá. Isaac orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porquanto era estéril. Olha aí, gente. Sara não era estéril? Mais uma mulher estéril. Mais uma mulher que não podia dar à luz. Aí sabe o que acontece? O Pai vai entrar com intervenção divina e vai fazer com que essa mulher seja mãe de filhos. Por quê? Filhos da promessa. Ela não gera filhos segundo a carne. Ela gera filho segundo o Espírito. Porque é o Pai que visita o ventre dela, o útero dela, e faz com que ela gere um filho. Mesmo mantendo relação com seu marido. Mas o ventre foi aberto por quê? Foi aberto pelo Pai. Não foi aberto naturalmente, ela não gerou nada natural, ela gerou por o quê? Por concepção da promessa. E Isaac orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porquanto era estéril. E o Eterno ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ela era estéril, mas agora passou a ter filho. Por quê? Porque Isaac estava intercedendo e pedindo. O pai visitou, abriu a madre e ela agora gerou um filho. Só que quando ela gera esse filho, olha o que acontece.
e os filhos lutavam dentro dela. Então diz: se assim é, por que sou eu assim? Olha o que Rebeca fala: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Eterno. Foi perguntar ao Pai Eterno. Ela viu que os filhos estavam dentro dela, ela ficou encucada, porque vou perguntar a ele. E o Eterno lhe disse: olha o que responde para ela. Ela foi perguntar, o que está acontecendo aí no meu ventre? E essa guerra que está acontecendo aí dentro, aí, que eu não estou entendendo nada? Olha a resposta que dá para ela. Ele vira para ela e fala com ela assim, que ó, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão. 2 nações há no seu ventre, joio e trigo. E 2 povos se dividirão, joio e trigo. E 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Está vendo aí? Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha para vocês verem o que acontece. Hein? E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. 2 filhos no ventre dela, gêmeos, os 2 que estavam brigando lá dentro. Mas por causa de que eles já estavam brigando? Por causa do que falou lá atrás: porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Aí os 2 já começam a lutar dentro do ventre. Só que nesse nascimento, antes desse nascimento, acontece um mistério. Olha o que acontece. Olha que mistério profundo. Ninguém vai te explicar isso aqui, ninguém vai falar isso para você. E se talvez já falou ou nunca falou. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. O primeiro saiu, pôs o nome de Esaú, né? Olha lá, olha lá. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão aonde? Agarrado a sua mão aonde? Ao calcanhar de Esaú. Agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por que ele estava agarrado no calcanhar de Esaú? Alguém aqui consegue responder isso? Por que ele estava agarrado no calcanhar de Esaú? Por que Jacó estava agarrado no calcanhar de Esaú? Alguém aqui já entendeu o mistério? Sabe responder? Por que Jacó estava agarrado no calcanhar de Esaú? No começo isso se falou. Olha lá. Tá vendo? No começo eu falei. E porém, inimizade entre a tua semente e a semente. E essa te ferirá o quê? Calcanhar. E essa te ferirá o calcanhar, e tu lhe esmagará a cabeça. E ó, já sai quem? Já sai Jacó, ó, travado no calcanhar de Esaú. Mas por que ele sai travado no calcanhar de Esaú? Porque ele é filho da promessa. Ele é filho gerado segundo o Espírito, e não é filho da carne. Esaú já é, e Jacó não é. Dentro do ventre, os 2 lutando, o pai já sabe quem que é quem. O pai já sabe, fala assim, ó, um ali é a semente do mal, o outro ali é filho da promessa. Aí, e era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Nasceu os 2, não nasceu? Olha lá. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Gente, tem coisa melhor para agradar, não sabe o que é? Que ó, vocês querem que eu seja sincero com vocês? Que ó, os filhos do pai são simples. Os filhos do pai são simples. Os filhos do pai são simples. Mas Jacó era um homem simples, habitando em tenda. Uma característica que mostra, que já mostra que ele é isso, ele é um homem simples. E se você for olhar, tudo isso encaixa em quem? Tudo isso encaixa no Emanuel. Não teve hospital para nascer, não teve um berço bem forrado, bem arrumado, foi lá pro meio do capim lá, nascer no meio de burro, no meio de cavalo, não teve nada disso. Simplicidade.
Nasceu simples, cresceu simples e foi simples até a morte. Não que a palavra do Pai, olha lá, aí Paulo vem agora profetizar lá em Romanos. Olha o que Paulo vai profetizar. Por quê? Porque o povo acha que há injustiça da parte do Pai, ignorância da parte do Pai. E isso vai acontecer com nós. As pessoas vão chegar perto de você e perto de mim e vai falar assim: ah, você acha que é só você que é filho de Deus? Que é assim que eles falam. Que não sabe nem chamar de pai, não. Você acha que é só você que é filho de Deus? Então é só você que é salvo, né? Então o pai é injusto, o pai então é carrasco, o pai é ruim. Não, Paulo vai explicar isso para nós, muito haja faltado. Porque nem todos que são de Israel são israelitas. Tá vendo aí? Todo mundo bate no peito e acha que todo mundo que é de Israel é israelita. Não é, gente. Não é todo mundo que é de Israel que é israelita, não. Mas o povo enche o peito e fala: eu sou israelita. Aí tá lá aqueles judeus lá com aqueles babichão desses, se passando por israelita, sempre que nem israelita eles são. Eles são o quê? Israelita convertido ao judaísmo. É diferente. Convertido é uma coisa, nascido de natureza é um, convertido é outro. Não que a palavra do Pai haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Olha lá, quer ver? Nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Por que que nem por ser descendência de Abraão são todos filhos? Sabe por causa de quê? Porque Abraão também teve filho com Sara, não teve filho só com... quer dizer, Abraão também teve filho com Agar, que é o quê? Geração de Ismael. Ele não teve filho só com Sara, e ele também teve filho com outras mulheres. Por isso que Paulo está falando isso. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Então isso parte de quem? Descendência de Isaac, porque Isaac era filho segundo a promessa, filho segundo o Espírito. Não é a descendência de Abraão, é a descendência de Isaac. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos do Pai. Paulo está explicando isso muito bem, gente. Não são os filhos da carne que são filhos do Pai. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Que filhos da promessa são esses? Os filhos gerados segundo o Espírito. Que são os filhos da promessa. Esses são filhos do Pai, não são os filhos da carne que são filhos do Pai. Os filhos da carne querem ficar, sabe, debaixo de quê? Debaixo da lei, debaixo de mandamento de homem, debaixo do Velho Testamento. Não quer nada com a nova aliança, com o Novo Testamento. Quer ficar o quê? Quer ficar servindo um Deus morto, um Jesus morto, mas não quer nada com Emanuel, não quer nada com o Pai Eterno. Mas quer servir um Jesus fictício que foi inventado, que foi colocado nas páginas da Escritura para nos prender no alçapão, no Arapuca, para ficar o quê? Sendo escravo. Só que os filhos da promessa não. Estava na Arapuca, estava preso na Arapuca, o pai chegou, sentou o pé em tudo e sai daí que você é filho da promessa. Por que você está preso aí? Você é liberto, meu filho. Sai de dentro desse alçapão aí, ué. E você, ó, deu no pé porque você é filho da promessa. Se você não fosse, você estava lá, preso dentro da Arapuca, servindo a homem. Mas o pai é pai. Amém. Pai é pai. Pai é tremendo, meu filho. Vocês estão achando que ele está brincando? Não, não está brincando, não. Que se ele não fosse o nosso pai, nós estávamos presos nas garras dos homens até hoje. Mas hoje nós somos libertos porque nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos segundo o Espírito. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. Olha lá, essa é a palavra da promessa. Que ele veio a Sara e Sara teve um filho. Vamos lá? E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um Isaque, nosso pai. E quem que Rebeca concebeu? Esaú e Jacó. Quem que era o filho da promessa? Jacó. Não era Esaú, porque Jacó agora sai agarrado ao calcanhar de Esaú. Porque a promessa estava feita. Vai sair um da semente da mulher que vai
esmagar a sua cabeça, você vai ferir o calcanhar dele, já saiu travado no calcanhar. Romanos 9:11. Porque não tendo eles ainda lá, olha para vocês, é um mistério. Os dois não tinham nem nascido. Não tinha nem nascido. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, ô, gente, é aqui que entra um mistério profundo. É aqui que entra, vocês vão entender o que é revelação da palavra, o que é revelação, o que é mistério escondido. Porque não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, os dois não tinham nascido, nenhum não tinha feito bem nem mal. Nem Esaú tinha feito mal, e nem o bem, e nem Jacó tinha feito o mal, e nem o bem, para que o propósito do Pai, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Não é por causa das obras, é ele que tem que chamar. Não é por causa das obras, não é porque eu tomo Santa Ceia, não é porque sou batizado nas águas, não é porque eu falo em línguas, em mistério, falo em línguas, não. Não é. Não é por causa das obras. Ele tem que chamar. E tem uma coisa também aqui, ó. Não tinha feito bem nem mal. Aí as pessoas viram para você e falam para você assim: ah, você errou, você pecou. Você é pecador. Vocês acham que o Pai está aí para isso? O Pai não está nem aí para isso, não. Se você chamou, está chamado. Se ele chamou, está chamado. Porque eu habito num corpo de carne e você habita num corpo de carne. Quem diz que você não vai tropeçar e não vai errar? Uma hora que colar, você xinga um. E uma hora que colar, você fala um nome feio. Uma hora que colar, você tropeça, você escorrega. Mas ele te chamou. E se ele te chamou, sabe o que ele fez com você? Ele te justificou. Ele te capacitou. Ele te escolheu. E se ele te justificou, que ó, não tem homem nenhum que vai te tirar a sua justificação, não. Pode falar, pode bater, pode falar mal, pode falar que você falou palavrão, que você brigou, que você xingou, você está justificado. Ele já te justificou. Para que o propósito do Pai, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. É ele que chama. Aí porque ele chama, olha o que ele faz quando ele chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. Se fosse no nosso pensamento, você sabe como é que seria? Não, está errado. Quem tem que servir o maior é o menor. Não é assim que acontece com nós? Tudo é para o quê? Não, gente, está errado aí. Que o menor que tem que servir o maior, ele não é mais velho, é ele que tem que respeitar o mais velho. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Olha lá, olha o que acontece. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Aí nós pega e pensa assim: o que nós vamos pensar com isso? Uai, mas o pai é injusto demais, ele ama Jacó e vai e odeia Esaú. Não pode uma coisa dessa não, ué. Então isso é injustiça, uma coisa dessa. Por que ele ama um e o outro ele vai e aborrece? Porque tudo depende da eleição, gente. Tudo depende do que chama, é quem ele chamar. Se ele te amou antes da fundação do mundo, ele vai te chamar. Agora, se você é aborrecido, o que nós podemos fazer? Tudo depende da eleição. É ele que chama. Ele chamou Jacó e não chamou Esaú. É ele, não é eu, não é você. Quem é nós para questionar com ele? Homem nenhum pode questionar com ele. E as pessoas tentam questionar isso. Aí olha o que a repreensão que Paulo vem dar. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte do Pai? Paulo está perguntando. Vocês estão achando que há injustiça da parte do Pai aí? Ó romanos, ó povo de Roma. O que vocês estão dizendo aí? Que há injustiça da parte do Pai? O Pai é injusto? O Pai é carrasco? O Pai é severo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Tudo depende é dele. Se ele quiser ter misericórdia de mim, glorificado e exaltado seja o nome dele. Agora, se ele não quiser ter misericórdia, o que eu posso fazer?
depende dele, da eleição depende dele, não depende de mim. Não depende de vocês. Se ele quis ter misericórdia de vocês, glorificado e exaltado seja o nome dele. Vocês estão aqui, filhos da promessa. Por quê? Porque ele quis ter misericórdia de vocês e libertar vocês do alçapão. Das garras dos homens, dos lobos, dos cães gulosos, dos homens cruéis. De quem eu tiver misericórdia. Olha lá. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas do Pai que se compadece. Não depende de quem quer, não, gente. Aí fica aqui, ó, aquela fileira de crente correndo desenfreado para ser salvo, respeitando o ritual, seguindo o ritual de e correndo desenfreado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, correndo desenfreado, rumo à salvação. Só que aqui, ó, assim, pois, isso não depende do que quer. Não adianta querer, não. Não adianta querer, não. Tomo Santa Ceia, faço isso, respeito isso, obedeço isso, obedeço isso. Não depende de quem quer. Todo mundo quer ser salvo. Todos nós queremos ser salvos, mas não depende de quem quer. Nem do que corre. Do que corre o que é atrás de uma religião, do que corre atrás de um homem, do que corre atrás de uma regra, mas do Pai que se compadece. Se o Pai não compadecer, não adianta correr. Vai correr em vão. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras e conhecer toda a verdade. Porque senão vai correr atrás do vento, vai dar murro na ponta de faca, ou 60 anos, 30 anos, 50 anos, e não depende do que quer, e nem do que corre, mas do Pai que se compadece. Sabe qual de quê? Que depende do Pai que se compadece? Porque se o Pai quis compadecer de Moisés e do povo, quis, mas o que ele fez com o Faraó? Sabe o que ele fez com o Faraó? Endureceu o coração do Faraó. Aí nós vamos virar e vamos falar assim, não, o Pai é ruim. Por que ele é bonzinho com Moisés e endurece o coração de Faraó? Mas sabe por causa de quê? Porque ele tem os escolhidos dele, não são todos sementes que são dele. No começo nós não leu? Que o homem semeou a boa semente, mas o maligno veio e semeou a semente ruim. Então isso vem desde a fundação do mundo. E assim vai. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ó, aqui ó. Tem pessoas, gente, na face da terra, que foi levantado para esse propósito. Único e exclusivo para esse propósito. Para o quê? Para cumprir isso em cima dela. Para cumprir isso em cima dela. Por causa de que hoje você vê pessoa matando, você vê pessoa estrangulando o outro, você vê pessoa que às vezes ele mata sem pena e sem piedade. Mas por causa de quê? Esse propósito. Esse propósito. Esse propósito, porque diz a Escritura, fala, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tem pessoa que foi levantada com um propósito, tem pessoa que foi levantada para outra. Não são todos salvos. Porque se todos fossem salvos, aonde que ia aparecer o ímpio no dia do juízo? Não ia ter julgamento. Então, existe salvo e existe ímpio. Vai cada um levantado com um propósito. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Tá vendo? Ele compadece de quem ele quer, endurece quem ele quer. Se os nossos antigos irmãos estão lá endurecendo, o que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada. Ele endurece quem ele quer e ele se compadece de quem ele quer. Se compadeceu de nós, se alegra, glorifica, exalta o nome dele e chore de alegria com isso. E antes de cabeça erguida é alegre, porque você hoje é livre e liberto. Mas por quê? Porque ele se compadeceu de você. Mas agora, quem está sendo duro, aí já não é com nós. A nossa missão é o quê? É pregar o Evangelho da Graça que foi revelado. Agora, compadecer é com o papai. Compadecer é com ele. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Gênesis 38,
Essa aqui já é outra história, outra semente a alva. E sucedeu que, dando ela à luz, que pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: esse saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele recolher sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-lhe Pérez. Que ó, outra mulher estéril, que 2 meninos no ventre dela, sai 2 meninos, um com o nome Pérez e o outro com o nome. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Pérez e Zerá. Quem que vocês acham que é filho da promessa? Qual desses dois que vocês acham que é filho da promessa? Pérez ou Zerá? Sabe quem que é? Olha lá, ó. Mateus 1:1. Livro da geração do Emanuel, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar ao filho da promessa aí, ó. Ao filho da eleição aí, segundo o Espírito, Pérez. Que eram os 2 filhos que estavam no ventre de Tamar, que nasceu, e que dessa geração aí veio quem? Veio Emanuel. E Esrom gerou, Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. O Emanuel veio daquela descendência. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Aqui nós vamos começar a resumir para nós entender por que existe 2 sementes. Para que ninguém venha chegar e falar assim: ah, é mentira o que está sendo falado. Aí você surra a cara dele aqui dentro. Se é mentira, então por que está falando aqui então? Leva ele aqui, mostra ele aqui, ó. O que está falando? Que me explique isso aqui então. Por que isso aqui está falando aqui então? Será que isso aqui é semente de mamão, semente de melancia, semente de maracujá? E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Que boa semente que é essa que são os filhos do reino? Uma semente é joio, a outra é o quê? A outra é o quê? Uma semente é joio, a outra é o quê? Trigo. Os dois não parecem um com o outro. Ele não falou: deixa isso aí crescer junto. Quem vai sentar foice o facão é eu. Para de querer cortar isso aí. Para de querer separar isso aí. Deixa que eu vou separar. Deixa que no dia da ceifa eu vou separar. Eu vou tirar joio, fazer um mói e lançar no fogo. E o trigo eu vou recolher para o meu reino, para o meu celeiro. Mas vocês estão olhando aí e parece, não parece? Tem roupa de crente, tem cara de crente, tem cara de salvo. Mas ele olha lá dentro, não é cá fora. Ele olha o espírito que está dentro da carcaça. Não é a pelanca do lado de fora, com o passar do tempo, que vai arriando, vai encurvando, né? Olha lá dentro, cá fora está encurvando, mas lá dentro está intacto. Lá dentro sabe que não é daqui, lá dentro sabe que tem promessa, lá dentro sabe que é de outro reino. Ele não olha cá fora, deixa esse negócio crescer junto aí, não tenta separar não. Eu sei quem quer joio e sei quem quer trigo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do rei, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então na ceifa quem que vai separar? Os anjos vão separar, vai tirar o trigo e deixar o joio para ele tratar com ele. João 6,70. Respondeu-lhe Emanuel: não vos escolhi a vós os 12? Ele está acabando de confirmar aqui, ó.
Muita gente vai falar, não, todo mundo é filho do pai. Todo mundo é filho do pai. Então por que ele abre a boca e fala isso? Por que ele abre a boca e fala? Respondeu-lhes Emanuel, não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é um diabo. Ele que falou. Não foi os discípulos, foi um de vós é um diabo. E o que ele quer dizer com isso? Que existe filhos do maligno, mas também existe filhos do reino. Ele, porém, respondendo, disse, olha lá, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Isso quer dizer o quê? Que o Pai plantou uma semente e o maligno plantou outra. Só que toda planta que o Pai não plantou vai ser, ó, ele vai arrancar para quê? Para lançar no lago de enxofre, para ser queimado. A planta que o Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Só que é eu que vou arrancar, é você que vai arrancar? Não. Nossa missão é só pregar a verdade. Quem pode arrancar é só ele. Nós não vamos conseguir arrancar. Mas temos que, assim, Paulo exortando ao povo de Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, olha o conselho que Paulo dá para nós, gente. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Emanuel. Paulo está falando que assim como a serpente enganou a Eva, ela vai fazer, sabe o quê? Ela vai tentar seduzir nós também. Só que aqui, ó, você não fica lá esperando igual o povo aí fora, fala não, um capa preta com chifre, com garfo na mão, ou então uma serpente andando em pé, vindo pro seu lado, te afrontando. Não, espera não. Espera não. Não fica esperando um capiroto de capa preta aparecer para você e falar com você assim, ó, faz errado. Faz não. Sabe quem que é? É ser humano. É ser humano que vai tentar te corromper, vai tentar tirar essa verdade da sua cabeça e tentar te escravizar de novo. Diabo, ser humano opositor. A palavra diabo aqui não está falando de capa preta, de chifre com garfo na mão, não. A palavra diabo significa, um adjetivo significa o quê? Opositor, adversário. E o meu adversário mais próximo é quem? Uma pessoa que convive comigo aqui na terra, que está próximo de mim. Que é o que pode ser um filho do maligno, que está se opondo contra mim, tentando me desviar da verdade. Aí Paulo já chega e mata 2 gatos com uma paulada só. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se a parte da simplicidade que há no Emanuel. Emanuel é simples. Emanuel é simples, não precisa de muita coisa não. Não precisa de muita reviravolta, muita barganha, muita coisinha para ser salvo, não. Emanuel é simples. Porque se alguém for pregar-vos outro Emanuel que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Vocês querem sofrer? Nós quer sofrer? Que ó, quer sofrer, recebe outro evangelho, vai adorar Jesus e vai fazer sabe o quê? E vai receber outro espírito. Paulo está falando, com razão o sofrereis. O povo sofre com razão. Por que o povo sofre com razão? Porque serve um outro Emanuel que não tá sendo pregado, que é Jesus, recebe um outro espírito que fica recebendo lá para falar essas línguas emboladas que eles falam, e o que também lá, e recebe outro evangelho que é o quê? O evangelho da lei, que é o oposto ao evangelho da graça. Paulo está falando, com razão sofrereis. Por que sofre? Por causa disso. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que eu falei com vocês no começo aqui? Que corre o risco, sabe de quê? Você sabe que risco que corre? Para minha palavra dar fruto? Sabe que risco que corre, que todos nós que estamos aqui corremos?
para minha palavra der fruto, muito fruto, corre o risco de eu ter, sabe que o quê? De eu ter que morrer. Corre o risco de nós termos que morrer para nossa palavra começar a dar fruto. Porque aqui, ó, o grão de trigo desceu lá de cima e caiu aqui na terra. E veio aqui na terra, sabe quem? O Emanuel. Para ele dar fruto, sabe o que teve que acontecer com ele? Ele teve que morrer, porque se ele não morrer, aqui ó, pega uma semente viva e lança ela na terra, para ela germinar e dar fruto, o que tem que acontecer com ela primeiro? Ela tem que cair lá na terra e morrer, para descer, que se ela cair lá e não morrer, ela não vai dar nada. É por isso que muitas vezes você lança semente e fala assim, uai, engraçado, não deu nada? Mas por que não deu nada? Porque a semente caiu lá e não morreu. Aí ela não vai dar fruto, não vai dar nada, ela apenas vai deixar de existir. Agora, se ela cair lá na terra e morrer, ela vai dar muitos frutos, vai dar de 30 a 100 frutos. Foi o que aconteceu com Emanuel. Veio com um semente na terra, mas precisou de quê? Precisou de morrer para dar fruto. Só depois que ele morreu que começou a dar fruto. Aí depois vem Pedro, Tiago, João, Paulo, todos eles aconteceu o que com ele para eles dar fruto? Todos eles tiveram que morrer. E depois que eles morreram, o que aconteceu? Expandiu o evangelho e deu fruto. Corre o risco de acontecer a mesma coisa com nós. Isso não é descartado. Para dar fruto essa semente que está sendo lançada, corre o risco de nós ter que morrer. Corre o risco de uns de nós ter, às vezes até ser ceifado, porque foi pregar essa palavra. Aí o nosso adversário, o nosso opositor não fica satisfeito e vou dar fim nesse crioulo. Porque ele está me perturbando. Vou dar fim nesse irmão porque ele está me perturbando. Porque a tendência do inimigo é acabar com a semente do pai. Só que ele entende uma coisa errada. Que a semente do pai dá muito fruto é quando ela morre. Aí que ela dá fruto é quando ela morre. E ele não entende isso. Ele nunca vai entender isso. Para ela dar fruto ela tem que morrer. Aí ele pensa que tirou sua vida, te ceifou, te matou, que acabou, mas daqui a pouco, não. Olha o reino crescendo, a semente germinando e brotando. E vida só vindo, vida só crescendo e aceitando o evangelho da verdade. Mas às vezes cabe que uma semente tem que morrer. Dói, é doído, os irmãos sentem, igual sentiu com a morte de Paulo, sentiu com a morte de Emanuel. Mas o que fez? Deu fruto de 100 a 1000. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É aí que está o mistério. Olha lá. Medita naquilo ali, ó. Graça e paz. Emanuel é a semente. E nós somos os frutos. Nós somos, irmão, frutos e semente do Emanuel. Amém? Amém.